Olá, Shalom. Muito bem-vindo a você que nos acompanha através dessa gravação. Estamos iniciando uma série de estudos sobre palavras e nomes no texto hebraico antigo. E vamos examinar hoje, de forma pictográfica, o nome Abel. E existem camadas de mistérios esperando para serem reveladas nas três letras que formam o nome Abel, que são as letras Re, Bet e Lamed. Mistérios ocultos à nossa vista, porém que são revelados desde o princípio. E vamos começar nossa jornada considerando a pista que nos é dada através do profeta Isaías, em sua profecia, capítulo 41, versículo 26, que diz: Quem anunciou isto desde o princípio para que possamos saber, ou desde antes para que digamos, justo é? E todos nós sabemos que Abel, ele foi o segundo filho de Adão e de Eva, que foi morto por seu irmão Caim em um ataque de uma ira ciumenta. E ao longo da narrativa messiânica que começa no livro de Gênesis, nós encontramos um tema recorrente, um hino que continua sendo repetido várias vezes ao longo das Escrituras. E vamos considerar o seguinte: Abraão, ele recebe a promessa messiânica de que ele teria um filho em sua velhice e que este filho seria o primeiro em uma linha de sucessão que leva ao ungido. Segundo, Isaac nasce quando Abraão tem 100 anos de idade e ele é declarado pelo Eterno como sendo o filho da promessa. Isaac, ele é o segundo filho de Abraão. Ismael, ele é o primogênito de Abraão, ele é excluído da linhagem messiânica de sucessão, a linha através da qual o Messias será introduzido ao mundo é através de Isaac, que é o segundo filho nascido de Abraão. Quarto, Isaac, ele tem dois filhos. O mais velho se chama Esaú, que é o favorito dele, e é o da fila para manter viva a esperança messiânica. Porém, o Eterno, ele tem outros planos e é Jacó, o segundo filho que recebe a bênção e é escolhido por Deus para ser o pai das 12 tribos de Israel, a nação através da qual o Messias seria revelado ao mundo. E Jacó tem um filho chamado José, que é o seu filho favorito, que é um tipo de sombra do Messias. Porque a história de José é a narrativa mais longa das Escrituras e, em sua história, todas as representações do Evangelho de Yeshua, incluindo a imagem dele se casando com uma noiva, que está misturada entre os gentios. Então, José é abençoado com dois filhos. Jacó, o pai de José, é velho e está prestes a morrer. José leva seus dois filhos, Efraim e Manassés, para seu velho pai, que está quase cego, para que o velho patriarca abençoe seu filho mais velho, Manassés, com a bênção do primogênito. Porém, ao invés de abençoar Manassés, Jacó ele muda as mãos e abençoa o segundo filho, que é chamado de Efraim. Então, o que é que está acontecendo com o segundo filho? A resposta é um mistério que é revelado 4.000 anos depois, revelado na carne e revelado na palavra profética, porque Yeshua, ele é o segundo e último Adão. Porém, será que Yeshua, ele era o primogênito de Maria? A resposta é sim. Porém, profeticamente, o Filho de Deus nasceu no mundo dos homens para ser o segundo e último Adão. O primeiro Adão desobedeceu ao Pai Celestial e, como consequência, trouxe uma maldição a toda a humanidade. Porém, o segundo e último Adão, ele obedeceu a seu Pai Celestial e, através de sua morte sacrificial, através do seu sepultamento e a ressurreição, removeu a maldição e a penalidade do pecado para todos aqueles que o amam e confiam nele. E vejamos o que o apóstolo Paulo escreveu em suas cartas, e começando com a carta a Romanos, capítulo 5, no versículo 14, ele diz: No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Em sua primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 22, ele escreve: Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados no Messias. E no verso 45 diz: Assim está também escrito: O primeiro homem, Adão, foi feito em alma vivente,
e o último Adão em espírito vivificante. Então Abel, ele é o primeiro tipo de sombra do Messias que nós encontramos em toda a Bíblia. E acabamos de ler o que o apóstolo Paulo escreveu sobre o primeiro e o último Adão, dizendo que o último Adão, ele é vivificador. E eu não sei se você já notou a primeira letra que começa o nome de Abel. E você sabe o que significa Abel no hebraico antigo? Abel no hebraico pictográfico significa espírito de respiração. E lembrando que é o espírito que revela a verdade. Então vamos descobrir o que significa o nome Abel no paleo-hebraico, ou seja, no hebraico pictográfico. E aqui temos uma imagem de letras que formam o nome de Abel. E como falei no início, existem camadas e camadas de mistérios esperando para serem reveladas nas 3 letras que formam o nome Abel. A letra Re, a letra Bet e a letra Lamed. E o nome de Abel revela mistérios ocultos. E um dos mistérios sobre Abel só é descoberto quando você entende a mensagem pictográfica e numérica que foi incorporada no seu nome. Então, qual é o significado da imagem do nome Abel? E a primeira peça do quebra-cabeça é encontrada na primeira letra do nome Abel. E o nome Abel parece que deveria começar com a letra Aleph, Abel. Porém, na verdade, ele começa com a letra Re, de Havel. E como vocês podem ver, a letra Re, ela é retratada como um homem com os braços levantados, como que admirado por receber uma revelação do céu. Então, a letra Re, ela está associada à imagem do Espírito Santo que traz revelação e traz compreensão para o coração humano. Então, a letra Re pode ser representada pelo Espírito da graça e da verdade. E a segunda peça do quebra-cabeça do nome de Abel é a letra Bet. E a letra Bet é retratada como uma casa ou como uma tenda, também representa o Filho de Deus, que é retratado como Bet, que é a segunda letra do alfabeto hebraico. E a terceira e última letra que forma o nome de Abel é a letra Lamed. E a letra Lamed, ela é retratada como um cajado de pastor. E que curioso, né? Porque a última letra do nome Abel é um símbolo de um cajado de um pastor. E não é por acaso que Abel, ele era um pastor de ovelha. Ele cuidava das ovelhas e tinha a voz da autoridade com as ovelhas que ele cuidava. No entanto, quando chegou a hora de oferecer ao Eterno uma oferta pelo pecado, foi Abel quem apresentou e sacrificou um cordeiro perfeito de seu rebanho. E aí Deus aceitou o seu sacrifício. Então você já deve estar começando a ver e a entender o mistério messiânico como uma sombra profética na história desses 2 irmãos, de Caim e de Abel. Então vamos dar aqui uma olhada nas 2 últimas letras do nome de Abel, as letras Bet e Lamed. E o que é que essas 2 letras querem nos dizer? A letra Bet, ela é retratada como filho de Deus. E a letra Lamed é a imagem da voz da autoridade. Então, é uma coisa maravilhosa se o filho ele está exercendo a autoridade que lhe foi dada por seu Pai Celestial. Agora, onde Abel está recebendo sua autoridade? E lembrando que quando se trata de Abel, não temos dúvidas, porque Abel, ele não é o filho rebelde que está colocando suas próprias ideias e seus planos à frente dos planos do Eterno. Ele está recebendo revelação do Espírito Santo. E como nós sabemos disso? A resposta nos encontramos na primeira letra que começa o nome de Abel, a letra Re, que é uma imagem de revelação e de graça. E o significado da imagem messiânica do nome de Abel é tão impressionante quanto simples, porque Abel, ele é o filho que está recebendo e está agindo sobre a revelação que está sendo dada a ele pelo Espírito de Deus. A obediência de Abel à voz do Eterno, como é revelada a ele pelo Espírito Santo, é uma previsão da imagem de outro filho enviado do céu que vai obedecer à voz do seu Pai Celestial. Ou seja, é uma figura do perfeito Filho de Deus, que seria o bom pastor que dá a vida por suas ovelhas. Então, agora que conhecemos o significado da imagem nas letras do nome de Abel, vejamos, por exemplo, que quando você adiciona a figura ao número que significa, a mensagem fica ainda mais lúcida e mais poderosa. Por quê? Porque a primeira letra do nome de Abel é a letra Re,
que tem um valor numérico de 5. 5 é o número de graça. A letra Bet, sendo a segunda letra do nome de Abel, é o número 2. 2 é o número que representa a unicidade de Deus, ou seja, o Filho de Deus. A letra Lâmede é a terceira letra e última do nome de Abel, e o fato de ser a terceira letra, ela é amplificada pelo fato que esta letra tem um valor numérico de 30. 30 é 10 vezes 3. 10 é o número da perfeição ordinal. Perfeição ordinal é esta que significa que Deus ordenou algo no céu que se desdobrará em seu tempo perfeito aqui na terra. 3 é também um número sagrado e significa perfeição divina. Então, o que os números no nome de Abel, que é um tipo de sombra do Messias, nos dizem? Qual é o evento celestial que magnifica a perfeição divina? A resposta nós encontramos 4.000 anos depois, em uma cruz. A resposta foi o Filho de Deus derramando sua vida e derramando o seu sangue perfeito para que eu e você pudéssemos ser salvos. E adivinha o que o número 30 significa e como ele é usado nas Escrituras? Ou seja, 5, o número 30, perdão, é a imagem de um sacrifício de sangue. Então, o que significa os números que compõem o nome de Abel? Esses números e essas letras são simplesmente uma profecia que foi revelada através do nome de Abel, que é o perfeito Filho de Deus e que viria e daria sua vida pelas suas ovelhas. O perfeito Cordeiro de Deus provendo um sacrifício de sangue para pecadores culpados como você e como eu. E agora que você conhece o significado de imagem e de números no nome pictográfico do segundo filho de Adão, Abel é uma imagem profética do Messias Yeshua. Bem, isso é tudo que tenho para hoje. Então, pensemos sobre isso, oremos por isso, e lembre-se, não seja apenas um ouvinte esquecediço da palavra do Eterno. Seja um praticante da Torá. Seja um bereano, examinando tudo com a palavra do Eterno, porque só assim nós poderemos crescer em graça e em conhecimento. Compartilhe essa mensagem, se inscreva em nosso canal, curta nossos vídeos, porque assim vocês nos motivam a produzir mais material como este aqui. Fique atento aos nossos próximos estudos desta série, onde iremos descobrir o Messias nas próprias letras e números das Escrituras hebraicas. Que o Eterno te abençoe em nome e pelos méritos do nosso Messias Yeshua. Até a próxima e Shalom.